Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom, galerinha? Vamos para mais uma das nossas atividades e aulas online. Nesse conteúdo, galerinha, nós continuaremos falando de reinos africanos. Especificamente, hoje nós falaremos do reino do Zimbábue. Então, o que se sabe, né, a partir das pesquisas, é que entre os séculos 10 e os séculos 11, destacaram-se entre os bantus as aldeias dos macarangas, né? Entre os bantus, essas aldeias elas se destacaram. Então, eles eram pertencentes à etnia Shona. E aí eles conseguiram se estabelecer em terras férteis e essas terras eram próximos aos rios Limpopo e Zambeze. Então, você tem aí os macarangas, que eram pertencentes à etnia Shona, que se estabeleceram em terras férteis, próximo aos rios que a gente destacou aí, galerinha. Então, esse território escolhido pelos macarangas eram banhados por numerosos cursos d'água e possuíam muitas rochas graníticas moles, que facilitava a questão da escultura, edificação. Essas rochas eram de natureza do granito, que é um tipo de rocha magmática vulcânica. O território também possuía várias jazidas de ouro, só que esse território só passou a ser explorado a partir do século XIII. E os trabalhos eram realizados por homens, mulheres e até crianças, que eles chegavam a descer poços com mais de 30 metros de profundidade. E o que dizem os especialistas a respeito da ocupação dessa área, né? O que eles falam sobre isso? Bem, uns acreditam que os macarangas eles se fixaram na região da África Austral em razão da liderança, né, que eles assumiram ali. Então, porque os macarangas eles tinham grandes rebanhos, eles conseguiam produzir armas para utilizar para guerrear, né, contra povos vizinhos. Eles já cobravam tributos, eles também cobravam esses tributos de mercadores que passavam ali na região, tá? Então, é por isso que alguns especialistas acreditam que eles tenham se fixado nessa região, tá? Por causa dessa liderança que eles tinham. Outros pesquisadores já dizem que eles teriam se estabelecido nesse local porque era um local considerado sagrado, né? E até hoje eles vivem nessa área e reverenciam o Muari, que é considerado o Deus Supremo. E aí, gente, por volta de 1320, os macarangas eles conseguiram consolidar efetivamente seu poder na região e deram ao rei um título, né, que é o Muene Mutapa. Então, esse era o título que foi dado ao rei, né, que pode ser traduzido como Senhor das Minas ou Senhor das Pilhagens. E aí veio o nome Zimbábue, foi dado a esse reino, né? De onde vem esse nome? Esse nome é derivado da palavra Zimbábue, que significa casa de pedra. Então, os habitantes do reino do Zimbábue eram grandes construtores e conseguiam manipular blocos de granito, sapê e dega e conseguiam edificar muralhas e moradias. Aqui vocês podem ver partes internas de grandes ruínas do Zimbábue, que foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O Muene Mutapa, ele era uma pessoa muito respeitada. Ele era uma figura de um rei, tá? E ele era respeitado como um descendente direto dos antepassados. E era responsável também pela organização e produção. Então, ele tinha o direito de cobrar impostos, ele poderia receber multas e oferendas, ele poderia guardar para si pilhagens e os prisioneiros de guerra. Os habitantes do reino do Zimbábue, eles não eram proprietários de terra. A propriedade, na verdade, ela era considerada coletiva, tá? Então, eles não eram proprietários individuais. Então, a propriedade era algo coletivo para todos. E os aldeãos tinham sobre ela apenas o direito de uso. Então, todos podiam usar a terra, mas coletivamente. A organização do reino era de base tribal, ou seja, era dividida em distritos e províncias, que eram subdivididas em aldeias familiares. E os governantes, eles moravam nas melhores casas do grande Zimbábue, com suas esposas, filhos, parentes e membros da nobreza.
e eles eram protegidos por tropas compostas tanto por homens como mulheres. Interessante, né? Bem, e nas atividades produtivas, o que que eles faziam, né? O que que eles produziam para se manter? Então, eles trabalhavam com as minas, com o pastoreio e com a agricultura. O trabalho com metais, como o ouro, o cobre, o estanho, ele era considerado um ofício de grande prestígio. Então, essa atividade só era realizada por algumas famílias especializadas. O ouro adquirido, ele era enviado para zonas costeiras e ele era trocado por mercadorias que era trazida pelos árabes. E, posteriormente, pelos portugueses. Eles trocavam, né, por seda, algodão, porcelana, perfume, trocavam também por medicamento. Então, algumas famílias trabalhavam com a questão das minas, né? E isso era algo de grande prestígio. E esse ouro, na verdade, era usado muito como troca, tá? Trocavam mercadorias com os árabes e depois com os portugueses. A criação de gado já era bastante diversificada, então eles já criavam cabras, carneiros, vacas. Já em relação ao trabalho agrícola, eram bem tradicionais, eles cultivavam cereais, o milho, o painço, o sorgo. Era realizado com instrumentos de ferro, né, como enxadas, então ele já utilizava na atividade agrícola a enxada. E aí, gente, entre os séculos 13 e 14, eles conseguiram desenvolver também o comércio, um intenso e rico comércio. E nesse comércio eles trabalhavam com a cerâmica, com a venda de produtos agrícolas, com a venda do ouro, do sal, do cobre, e também importavam. O que eles importavam? Porcelanas chinesas, vidros sírios e tecidos indianos. Então, olha que interessante, né? Então, eles vendiam seus produtos, mas já compravam tanto da China como da Índia. Então, eles conseguiam obter as porcelanas chinesas, que era algo muito bonito, né? Aquelas porcelanas até hoje é muito valorizadas, porcelanas chinesas, e os vidros sírios e os tecidos indianos. Olha que interessante. Bem, o reino do Zimbábue, ele possui um poderoso exército que era utilizado para invadir e conquistar povos vizinhos, então ele já tinha um exército bem poderoso. Do ponto de vista religioso, os macarangas, eles acreditavam que o rei, que era Moene Mutapa, ele tinha o poder de se comunicar com os antepassados, e que depois de sua morte ele se transformava numa divindade também, que era chamado Mudicine. Então, né, o rei deles, o Moene Mutapa, ele era uma figura tanto política como religiosa, tá? E vem aí a questão do declínio. Como o reino do Zimbábue vai entrar em declínio? Esse declínio ele vai começar ali pelo século XV, por uma série de razões, tá? Primeiro, a escassez de água no rio Save, o crescimento da população, o esgotamento dos solos. Então, o solo, né, a gente sabe que mesmo com o desenvolvimento da agricultura, o solo ele vai ficando com muita utilidade daquele solo, ele vai ficando pobre. Ele vai ficando pobre em minerais e tal, e aí o solo vai se esgotando. Então, houve o esgotamento dos solos. E também o desaparecimento de alguns animais de caça, né? Que eles caçavam também. E para completar, gente, apareceu lá também as moscas tsetse, que eram conhecidas como moscas do sono. E essas moscas, elas prejudicaram a criação de gado do povo Zimbábue. As disputas, né, violentas entre os macarangas e os Rosui também foi outro fator que levou ao declínio do reino Zimbábue. Então, você tem aí vários fatores, né? Então, não é um único fator que fez com que o reino ele entrasse em declínio, mas vários fatores. Então, diante desse cenário crítico, né, o soberano Nyatsimba Mutota, ele estabeleceu uma nova capital. Ele quis sair da região
para outra região. Por quê? Porque pensava ele que indo para outra região eles poderiam ter um solo melhor, né? Poderiam encontrar mais animais de caça. E aí, na segunda metade do século XV, eles querem instituir uma nova capital, uma nova região para viver. Algum tempo depois, no entanto, os portugueses eles conseguem atingir o território ali próximo aos rios Limpopo e Zambeze, que foi a região onde eles se estabeleceram. Então, os portugueses já chegaram por ali também. E quando eles chegaram por ali, eles encontraram um reino muito enfraquecido, né? Um reino impactado por conflitos. Então, além de todos esses fatores, né, que a gente viu aí, os portugueses chegam e encontram um reino basicamente destruído, né? Pela escassez de alimento, pela questão também, né, das brigas internas, né, com rivais internos. Então, Portugal chegou num momento em que o reino Zimbábue já vinha passando por muitas dificuldades. Então, os portugueses chegaram ali e viram, na verdade, uma oportunidade. E aí, em 1607, esses portugueses firmaram um tratado com um líder chamado Gaza Luzeri, que oferecia ajuda militar, né, para o povo, em troca do acesso às minas de ouro, cobre, ferro e chumbo. Qual foi esse acordo? Eu te ofereço ajuda militar e vocês me dão, né, o ouro, o cobre, o ferro, o chumbo que eu preciso. Então, havia uma estratégia aí dos portugueses, né, tentando ajudar o reino Zimbábue, mas com a intenção realmente de tirar os minerais que eles tanto queriam. Bem, só que, isso lá por volta de 1628, não satisfeitos, os portugueses eles lideraram uma grande quantidade de guerreiros que acabou vencendo os senhores do território Zimbábue e impossibilitou resistências e garantiu a hegemonia portuguesa no território. Então, Portugal chegou ali de mansinho, né, viu que o reino já estava meio, né, em declínio, firmou um acordo, ofereceu ajuda militar em troca de ouro, em troca de minerais, mas ao mesmo tempo Portugal viu que poderia traçar uma outra estratégia. Então eles acabaram ali com uma quantidade de guerreiros invadindo o território e acabou tomando mesmo o território Zimbábue para Portugal, tá? Bem, e assim, gente, a gente tem um entendimento que o reino Zimbábue ele foi um reino forte, ele foi um reino poderoso, no entanto, ele sofreu, né, com o tempo por conta das necessidades básicas, né, que era a escassez mesmo de terra boa, a escassez de alimento, né, as brigas internas e, para completar, Portugal chega na região e acaba tomando conta do território. Então, galerinha, sobre o Reino Zimbábue, esses pontos que nós vamos destacar, tá certo? Se tiverem dúvidas, voltem no vídeo ou podem também acessar as páginas do seu módulo, tá certo? Agradeço a atenção de todos e bons estudos. Tchau, tchau, galerinha.